Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. O texto que foi lido no começo do culto é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a exposição desse texto. A epígrafe do texto é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta achava-se lugar. E anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Por quantos? 4 homens. Diga, 4 amigos. É bom ter amigo, né? 4 amigos foram levando esse paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente onde Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que estava o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Amém. Vamos ficar por aqui, depois a gente vai continuar fazendo a leitura. Você já se perguntou até onde você iria para ajudar alguém? E principalmente se essa ajuda conduzisse esta pessoa a Jesus? Essa história mostra o esforço que 4 homens fizeram para levar um doente até a sua cura, a sua restauração, até Jesus. Quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus começa, diz o texto, ensinar sua palavra. A multidão veio de muitos lugares e entrou na casa, provavelmente a casa de Pedro, porque Pedro residia em Cafarnaum. Jesus entra na casa de Pedro, passa a ensinar, a multidão lota a casa e agora não tinha mais espaço para ninguém. Nessa conjuntura toda, nós podemos dizer que naquela casa, basicamente, tinha 3 grupos de gente. O primeiro grupo era um grupo dos discípulos, os discípulos que caminhavam com Jesus, os discípulos que eram mais próximos de Jesus. O segundo grupo era o grupo dos necessitados. Os necessitados eram os que queriam se aproximar de Jesus. Se os discípulos estavam próximos, os necessitados queriam se aproximar dele. E nós temos um terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo dos religiosos. Os religiosos, denominados escribas, fariseus e doutores da lei. Esses religiosos do tempo de Jesus, diz o texto que estavam assentados. Se estavam assentados, é muito provável que fisicamente eles estavam muito perto de Jesus. Talvez eles foram os primeiros a entrar na casa. Mas o fato de estarem fisicamente próximo não significava que espiritualmente assim também estava. Não entendi, pastor. Eu explico. Os doutores da lei, os religiosos, estavam no meio de toda a multidão, os mais distantes de Jesus, os mais distantes da verdade. Por que eles estavam mais distantes da verdade? Porque eles se achavam donos da verdade.
E quem se acha dono da verdade não consegue abrir a mente para ouvir a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para aqueles religiosos, ouvir Jesus era apenas um desafio, porque eles estavam ali não para aprender, mas para pegar uma palavra dele para jogar contra ele mesmo. Isso significa que a motivação desses três grupos eram diferentes. Em uma casa onde Jesus está, nós podemos ter vários grupos de pessoas com motivações distintas. Você, qual é a sua motivação por estar aqui hoje? Será que você é só mais um religioso que acostumou com igreja e que de igreja em igreja, de tempo em tempo, vem para o culto só para ouvir mais uma palavra? Ou será que você faz parte do necessitado, querendo ficar perto de Jesus, querendo se aproximar de Jesus, querendo a presença de Jesus? Ou quem sabe você é um discípulo promovido, que já passou pelo necessitado, e hoje sua necessidade maior não é uma cura, sua necessidade maior não é uma bênção, sua necessidade maior é só ficar pertinho dele, sentir o cheiro dele, a presença dele, só de ouvir a palavra dele. A sua motivação vai determinar quem você é nesses três grupos. Jesus estava na casa, passava duas coisas por ele. O texto diz que ele ensinava, então ele estava com a palavra ministrando. E Lucas, no capítulo 5, que também narra essa mesma história, no versículo 17, diz que o poder do Senhor estava com ele. Então Jesus estava na casa e tinha duas coisas com ele: a palavra e o poder. De novo, Jesus estava na casa e tinha duas coisas com ele: a palavra e o poder. A palavra ensina, o poder resolve. A palavra conduz e o poder transforma. A palavra tira as vendas dos olhos e o poder alinha você para caminhar e andar. Nós que nos aproximamos de Jesus, nós só precisamos de duas coisas: da palavra e do poder. Aleluia. Você pode falar isso comigo? Eu só preciso de duas coisas: da palavra e do poder de Deus. É só isso, meu filho. A palavra vai te ensinar, vai te conduzir, a palavra vai te transformar, a palavra vai te tirar as vendas dos seus olhos e fazer você caminhar da forma correta. E o poder de Deus? O poder de Deus vai transformar sua natureza, o poder de Deus vai transformar você de dentro para fora, o poder de Deus vai capacitar você a ser um crente de verdade. Não é um crente religioso, é um crente de verdade, na palavra do Senhor. Quando você se sentir fraco, o poder te aperfeiçoa. Quando você se sentir desanimado, o poder te anima. Quando você às vezes pensar em desistir, o poder te levanta. Quando você pensar em jogar tudo por alto, o poder te capacita. Quando você pensar em fazer recuar, o poder faz você avançar. Você só precisa de duas coisas: da palavra e do poder. E eu quero te dar uma boa notícia: hoje tem essas duas coisas, a palavra e o poder de Deus aqui hoje. Esse poder pode fazer você sair diferente hoje aqui. Esse poder pode transformar você de uma forma extraordinária. Pastor, eu não consigo sozinho. Por isso que ele tem o poder, para não deixar você sozinho. Pastor, eu tento, mas não consigo. Para isso que tem o poder, para fazer você conseguir. Eu não consigo porque sou bom, eu não consigo porque sou forte, eu consigo por causa do poder de Deus. Eu só cheguei aqui por causa do poder de Deus. Foi Ele que me levantou hoje cedo, foi Ele que me empurrou para estar hoje aqui, e aqui eu aprendo a palavra, recebo a palavra e vou cheio dessa palavra para a minha vida. Então Jesus estava na casa com a palavra e com o poder. Os três grupos estavam ali, olhando tudo, fiscalizando tudo, uns mais próximos, outros mais distantes, mas de alguma forma estava todo mundo ali. A motivação era diferente, mas estavam ali, ok?
Agora, acontece algo inusitado. Lá fora, chega 4 homens, carregando um leito, uma cama, ou uma maca, essas macas de jogo de futebol, entra no campo, né? Hoje está mais moderno, é carrinho, né? Mas antigamente eram as maquinhas, cada um em uma, 4 pontas, segurando um paralítico. E eu fico olhando para essa cena e fico maravilhado como é bom a gente ter amigo, né, irmãos? O paralítico por si só jamais chegaria até Jesus, mas ele precisou de 4 amigos para levar ele lá. Talvez você por si só nunca estaria aqui, mas algum amigo convidou você para estar aqui. E ele convidou porque te ama e sabe da importância que é esse ambiente. Por que esses 4 amigos levaram esse paralítico até Jesus? Porque eles sabiam que Jesus era a única pessoa que conseguiria resolver o problema daquele rapaz. Eles tinham consciência que se aproximassem aquele paralítico até Jesus, algo poderia acontecer. Aquele poder que estava dentro da casa tinha que dominar aquele homem, curar aquele homem. Mas como é que ele ia chegar sozinho? É impossível. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada na vida sozinho. Todo mundo precisa de uma ajuda, e Deus sempre levanta pessoas do nosso lado, pega cada um numa ponta e nos impulsiona para conquistar grandes coisas. Você só tem o que tem hoje porque Deus usou alguém lá atrás para te impulsionar de alguma forma para chegar onde você chegou. Seja grato por quem segurou em uma das suas pontas, para quem segurou a ponta da sua vida e te ajudou e te impulsionou de alguma forma. Seja grato. Esses 4, diz o texto, que Jesus, ao olhar para eles, Jesus vê fé neles. Então, se Jesus vê uma fé coletiva, eu posso, com base no texto, conjecturar. Conjecturar é pensar. Eu posso pensar que cada um tinha um nome. Deixa eu dar o nome dos 4 para você. Ai, pastor, onde você vai? Coloca aí Hebreus capítulo 11. Eu vou dar o nome dos 4 para você. Hebreus capítulo 11. Jesus viu o que neles? De novo, Jesus viu o que neles? Fé. Ok, Jesus viu a fé. Agora olha o que o texto fala. Ora, a fé é o nome de um era certeza. Tudo bem? O nome de um era certeza. Das coisas que se o nome do 2 era esperança. Tudo bem até aqui? E o nome do 3 era convicção. Ok? Certeza, esperança e convicção. Agora eu sei que vocês ficaram curiosos para saber o nome do 4, eu tenho certeza disso. Continua o texto, por favor, meu irmão. O próximo texto. Pela fé em tem? Pela fé em tem? O nome do 4 é inteligência. Foi a inteligência que descobriu o telhado lá em cima. Chegaram os 4. A certeza olhou para o paralítico e falou assim: meu filho, eu tenho certeza que você vai ser curado. A esperança olhou para o paralítico: eu espero que você seja curado. A convicção olhou para o paralítico: eu estou convicto que você vai ser curado. A inteligência olhou para a porta: não dá para passar, mas fique tranquilo, nós vamos dar um jeito. Aleluia. Isso é fé, irmão. A fé não anula a nossa inteligência, a fé impulsiona a nossa inteligência, de tal maneira que a gente consegue ver saída aonde não tem saída. Você talvez chegou aqui olhando para os obstáculos e nada vendo, mas eu tenho uma palavra para você: Deus acrescentará a tua fé de tal maneira que você terá inteligência para criar soluções aonde não tem.
Ai, Jesus, eu recebo uma palavra que eu quero entregar para você. Se prepare para daqui em diante receber inteligência espiritual, para promover soluções aonde não tem. Você vai ver porta onde não tem, você vai ver solução aonde não tem. Se prepare, Deus está acrescentando sua fé. Ele olhou para a porta, e aí, como é que a gente passa? Não dá, a multidão apertou. A fé que supera os obstáculos. A fé que supera o obstáculo desses 4 rapazes. Eles olharam para um canto, não dava. Olhavam para o outro, não dava. A multidão não dá. E quem é que vai dar a vez? Ninguém. Todo mundo querendo se aproximar de Jesus. Ninguém quer dar a vez. Então a inteligência foi o seguinte: vamos subir ao eirado. O eirado é o telhado da casa. Antigamente as casas feitas de barro com graveto, e era muito mais fácil de estelhar a casa. Eles subiram. Toda a casa judaica tinha uma espécie de alçapão por a casa. Eram escadas externas. Então eles iam por essas escadas externas, chegaram no ponto alto da casa. Diz o texto que eles foram destelhando exatamente onde Jesus estava, no meio onde Jesus estava. Ali, quando eles conseguem detectar onde Jesus estava, eles amarram a corda e começam a descer a cama de forma bem sucinta e devagar, para não criar nenhum tipo de prejuízo. A fé desses homens não era uma fé passiva, era uma fé ativa. Eles não apenas acreditavam que Jesus podia o curar, mas eles se moveram nessa convicção, de tal forma que eles colocaram aquele homem exatamente no lugar onde precisava. Quando aquele rapaz desce na cama, a Bíblia diz que Jesus olha para os amigos dele. Olha que coisa interessante. O texto diz que Jesus, versículo 5, vendo-lhes a fé. Esse termo vendo-lhes fala dos 4 amigos. Então quando Jesus ele vê aquela fé coletiva, aquela fé intercessora, aquela fé unida, então Jesus ele olha para o paralítico que já estava diante dele e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Então peraí, vamos lá. O que esse rapaz precisava de verdade? Se ele era paralítico, ele precisava do quê? Andar. Aí Jesus olha para o paralítico que estava diante dele, deitado na cama. A primeira coisa que Jesus diz para ele: eu perdoo os teus pecados. E por que Jesus começou perdoando e não curando? Porque a prioridade de Jesus sempre será a salvação do homem. De novo. Porque Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados, e não seja curado. Porque a prioridade do Evangelho, a prioridade de Jesus é sempre o perdão e a salvação dos pecados. A pior coisa que pode acontecer com a gente não é a doença. A pior coisa que pode acontecer com a gente é o pecado. O pecado é o pior veneno que essa humanidade enfrenta. Desde os tempos de Adão, quando ele pecou contra Deus, e toda a raça humana passou a pecar, todo ser humano já nasce debaixo do pecado. O homem, ele nasce em pecado, vive em pecado, e se ele não se encontrar com Jesus, ele morre no pecado. E o problema é morrer no pecado, porque se ele morre no pecado, a sua eternidade está comprometida. Então o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Livrar, salvar o homem do pecado. Então a prioridade de Jesus foi o perdão. Jesus resolveu o maior problema que aquele homem tinha. Não era a paralisia da perna, era a podridão do pecado dele. Quando Jesus fala, perdoados são os teus pecados, Jesus estava dizendo o seguinte: eu sempre vou resolver aquilo que é prioridade. Ele não vai resolver o que você quer, Ele vai resolver o que é prioridade.
Isso não significa que Ele também não possa resolver o que você quer, mas primeiro Ele vai resolver o que é prioridade. A prioridade não é saúde, a prioridade não é finança, a prioridade não é bem-estar, a prioridade é a salvação. Aleluia. De novo, a prioridade é a salvação. O Evangelho veio trazer salvação para o homem. O Evangelho pode curar, o Evangelho pode promover bem-estar, o Evangelho pode promover muitas outras coisas boas para essa vida, porém, a prioridade do Evangelho é buscar e salvar os que se haviam perdidos, é o pecado. O Evangelho é poder de Deus para perdoar pecados. Mas como é que Jesus chama esse homem de filho? Porque essa expressão filho é a prova que o pecado dele foi perdoado. E por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus, em João capítulo 1 e versículo 12, põe na tela por favor, João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então presta atenção, quem crê no nome de Jesus é perdoado dos seus pecados e é recebido como filho. Não dá para ser filho de Deus se não tiver sido perdoado os seus pecados. Então, se eu tenho uma vida no pecado, eu não posso me considerar filho de Deus. Filho de Deus é quem vai até Jesus e tem os seus pecados completamente perdoados. Mas pastor, quem pode perdoar pecados? Somente um: Deus. Padre não perdoa pecado, pastor não perdoa pecado, nenhum homem tem poder de perdoar pecados, só Deus tem poder de perdoar pecados. Foi por isso que se levantou uma grande contenda naquele ambiente, porque quando Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, eu perdoo os teus pecados, os religiosos, lembra dos religiosos? Está no culto, está no ambiente, mas ele não se envolve com o ambiente, ele fica só caçando problema, né? Religioso é um problema, irmão, um problema. Ele fica só caçando problema, caçando. Aonde é que o pastor vai errar, aonde é que alguém vai falar alguma coisa errada, para depois ele divulgar. O religioso, quando ouviu Jesus dizer: eu perdoo os teus pecados, eles começaram a dizer um para o outro: blasfêmia. No pensamento, blasfêmia. Eles não falaram, o texto fala que eles arrazoaram no coração, foi no pensamento. E a Bíblia diz que Jesus conhecia o que estava no coração deles. Deixa eu enfatizar isso aqui, por favor. Jesus conhece exatamente o que você pensa e o que você sente. O diabo não tem esse poder de saber o que você pensa e o que você sente. Ele pode, de alguma forma, por sua astúcia, interpretar, mas sondar coração e mente, só Deus pode. Então Deus estava sondando o coração daqueles homens, e Cristo soube exatamente os seus pensamentos. Aí Jesus olha para aqueles homens e faz uma pergunta. A pergunta está no verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Responde para mim essa pergunta aí. Qual que é mais fácil? Perdoar pecados ou levantar um paralítico da cama? Talvez você possa me responder: pastor, os dois é difícil. E a sua resposta está correta. Os dois é difícil. Os dois é impossível. Homem nenhum consegue levantar paralítico da cama. Homem nenhum tem poder de perdoar pecado. Então Jesus estava mostrando o que com essa pergunta? Mostrando para eles que tanto perdoar pecados e tanto quanto levantar paralítico é uma prerrogativa divina. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode restaurar a saúde humana.
Então eles ficaram assim, sem resposta. Então Jesus, ele olha para aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, e disse o seguinte para eles: para que vocês saibam, para que vocês entendam de uma vez por todas quem sou eu e a autoridade que está sobre a minha vida. Eu não sou um mero homem, eu sou o Filho de Deus encarnado. Eu digo para você, paralítico, não só perdoar os teus pecados, mas também pode levantar agora da sua cama e pode andar. Aleluia. Mais uma vez Jesus, ele prova para aquele povo sua autoridade, sua divindade. Lembre-se do que eu disse no início: o poder do Senhor estava naquele lugar, o poder que perdoa pecados, o poder que levanta o homem da cama, o poder que restaura a saúde humana. Isso significa que Jesus pode fazer a obra do lado de dentro, perdoar pecados, e fazer a obra do lado de fora, restaurar a saúde. Jesus sempre fará na sua vida uma obra completa. Uma obra completa. Sua obra nunca será pela metade, meu filho. Deus sempre tem uma obra completa. O poder de Deus restaurou a saúde daquele rapaz. O poder de Deus perdoou o pecado daquele rapaz. Por quê? Porque ele tem poder sobre as coisas visíveis e invisíveis. Ele, Jesus, pode transformar a alma e também pode transformar o corpo. Ele perdoa pecados, ele restaura a saúde, ele levanta o homem, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aqueles fariseus ficaram perplexos diante de tudo o que ele fez, e agora diz o texto que a multidão passa a glorificar a Deus por causa daquilo que ele, Jesus, havia feito. A multidão que estava na casa começa a glorificar o Senhor. Por quê? Porque toda enfermidade, toda dificuldade é sempre o mesmo propósito: glorificar o nome do Senhor. Então eu não sei como você chegou aqui, mas você está num ambiente onde a presença do Senhor está. Você entrou talvez carregado espiritualmente por alguém. Você veio com suas próprias pernas, mas espiritualmente alguém te trouxe aqui. E você vai sair daqui debaixo de uma palavra, debaixo de uma demonstração de poder. O Espírito Santo pode curar você, restaurar você, livrar você. O Espírito Santo pode transformar sua casa, sua família, sua vida. Eu não sei se a tua família está no leito, eu não sei se o teu casamento está no leito, eu não sei se a tua saúde está no leito, eu não sei se a sua vida espiritual está no leito, mas eu sei que o poder de Deus pode levantar você nessa noite. Eu não estou te vendendo ilusão, eu não estou te vendendo uma ficção, eu estou te apresentando a fé. A fé é o firme fundamento, certeza das coisas que se esperam, esperança e a convicção das coisas que não se veem. A fé nos dá inteligência para avaliar o que está sendo dito, e através dela nós podemos sair daqui diferentes. Quais os obstáculos que têm impedido você de se aproximar de Jesus? O que tem te impedido? Pastor, toda vez que eu tento me aproximar de Jesus, eu não consigo. Às vezes eu estou dando alguns passos na direção dele, daqui a pouco me aparecem oportunidades e eu me afasto. Aí eu começo a dar alguns passos na direção dele, daqui a pouco vêm outras tentações e me tiram da presença dele. Sempre que eu tento me aproximar dele, aparecem obstáculos na minha frente. São amigos que na verdade não são amigos, porque amigo é quem te convida para perto de Jesus. Amigo que te afasta de Jesus não é amigo não, viu? Só se for da onça. Amigo que te aproxima de Jesus, pode dar a mão para ele e agradeça, esse é amigo. Agora, amigo que te afasta de Jesus, vai para a igreja não, boba. Vai para a igreja não, bobão.
Meu filho, abre o teu olho. Isso aí não é amigo não. Isso aí só quer você para usar. Daqui a pouco você não terá mais valor e serventia para ele. Agora amigo te aproxima de Jesus. Amigo se importa com você. Amigo segura as pontas quando você está precisando. Amigo segura as pontas quando você está desistindo e te leva para mais próximo dele. Eu vou orar com você. Nós vamos conseguir isso. Não desiste não, não para não. Quais os obstáculos que têm impedido você de se aproximar de Jesus? Sua fé tem sido ativa ou sua fé tem sido passiva? Você crê que Jesus pode fazer algo por você, mas você não se move em direção a Ele. Uma fé passiva é saber que Ele é capaz de fazer algo, mas você não se move na direção dEle. Uma fé ativa é entender que Ele pode fazer algo e você se move na direção dEle. Pastor, eu entendo e quero, mas não consigo. Então, se prepare, porque tem alguém que pode te ajudar a levar lá. Se te faltar uma ajuda humana, nós temos um amigo chamado Espírito Santo. Ele pode te conduzir para perto de Jesus. Se te faltar um braço amigo humano, certamente o Espírito Santo pode te conduzir para perto de Jesus. Na ausência de um amigo físico, você tem um amigo espiritual. O Espírito de Deus pode te levar mais perto de Jesus. E eu finalizo a mensagem. Assim como Jesus estava em Cafarnaum, sem sombra de dúvidas Ele está aqui hoje. Porque a casa é dele, a presença certamente é dele. A Bíblia diz que Deus Ele habita no meio dos louvores. Onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio. Então não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui nesse lugar. O que a gente precisa é se aproximar dele. O que a gente precisa é resolver o problema principal. Qual é o problema principal? O pecado. O pecado é o problema principal. Por quê? Porque é ele que nos afasta de Deus. Resolvendo o problema do pecado, as demais coisas, pode ter certeza que ele vai resolver. Então não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique preocupado com o que você precisa resolver depois. O que é mais difícil é o pecado, e o mais difícil Ele faz: perdoar pecados. Pastor, não sou digno de perdão. Ninguém é, mas a graça dEle nos alcançou, e Ele nos perdoou. O Lucas disse que estava no tráfico, e Jesus foi lá e perdoou ele, e trouxe ele para a casa dele. Ele pode perdoar seus pecados. Às vezes a gente fica esperando uma experiência religiosa para ter certeza se fomos perdoados ou não. Não tem essa experiência religiosa. O que tem é a fé. Somos salvos pela fé. Você crê e Ele te perdoa. E a partir desse perdão, você é restaurado. Aí se tiver problemas, Ele vai resolvendo, até te fazer de forma completa. Perdoados estão os teus pecados, disse Jesus. Levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Vai mostrar para a sua família que você é um novo homem. Vai mostrar para os seus amigos lá de fora que você é uma nova mulher. Vai se apresentar para as pessoas lá fora e dizer: olha, eu era paralítico, hoje eu estou andando. Eu era um pecador, hoje sou salvo. Eu era um traficante, hoje eu canto para Jesus. Hoje eu sou um homem diferente, uma mulher diferente. Esse é o poder transformador do Evangelho. Só Deus pode fazer isso. Queria convidar você a ficar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração